TV do Profeta, uma viagem à Terra Santa através da música. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, transmissão ao vivo do debate bíblico. Programa Sala do Debate e TV do Profeta, uma parceria de amigos. Você está ouvindo agora o programa Sala do Debate com o irmão Eliseu Antônio. Aumente o volume do seu rádio, porque começa agora um dos melhores debates bíblicos jamais visto na história do rádio brasileiro. Um debate com uma linguagem objetiva, clara, que todos poderão entender. Abra sua Bíblia, porque está no ar o debate da noite. É isso aí, meus amados irmãos. Nós vamos tratar do tema hoje. É um tema muito importante. Você que está ligadinho conosco, você pode assistir de várias formas. Tem aqui, também você pode acessar aqui o site, né, irmã Tatiana? A irmã Tatiana e a sua filha Isa, que é a mais nova ouvinte, né, aqui do programa Sala do Debate, lá em João Pessoa, na Paraíba. Irmã Tatiana, é um prazer tê-la aqui, né? Como é que diz em inglês? It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. E a irmã Tatiana, nós temos várias opções aqui, né, para a irmã Tatiana. Inclusive, nós temos aqui, você pode acessar no Facebook ou no Google mesmo, né? O Profeta.50 webs.com é melhor entrar no Facebook, porque aqui no Face da sala. Aí tem os links lá, tem 3 canais. Deixa eu falar. Deixa eu ajudar aqui, o Eliseu. Porque o endereço é um pouco complicado, irmãos. Então é melhor você fazer o seguinte: você entra no Face da Sala do Debate, você vai ter. O debate agora está sendo transmitido simultaneamente pelo site da Rádio Moriá, também pelo site da TV do Profeta, que é o nosso, né? E também o site da Sala do Debate, que é um site especial que a gente criou para a sala. Então tem esses 3 caminhos aí, além do rádio normal, que se você tiver a sintonia, né, próximo. Se você não quer acompanhar pela internet, vai pelo site da rádio, radiomoriafm.com, ou então pelo site da sala ou site da TV do Profeta. Você entra lá no site da Sala do Debate, no Face, né, da Sala do Debate, e tem os links lá. Clicou, qualquer canal você está escutando ao vivo o nosso debate aqui na rádio. Bom, entrou mais uma pessoa aqui, é uma Snowgri, acho que não é o nome dela mesmo não. Snowgri, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no programa Sala do Debate. Bom, vamos falar, senão a gente não trata do tema, né? Então, o tema está aqui, o Profeta da Hora, da Assembleia de Deus, da UR5, e o presbítero Gilson Baston, da Assembleia de Deus Filadélfia, do Zubim do Pacheco. Ambos estão aqui para tratar do tema se a Bíblia é a palavra de Deus ou se ela contém a palavra de Deus. E eu gostaria de passar a palavra para o presbítero e perguntar-lhe, né, logo de cara, presbítero, qual é a sua visão, assim, curta e grossa? O senhor vai defender que a Bíblia é a palavra de Deus ou que ela contém a palavra de Deus, ou existe mais alguma explicação para a gente? Que ela contém. Ela contém a palavra de Deus. Isso. Eu já vi que eu estou no mato sem cachorro. Eita, Jesus amado. E o profeta... Como é? Isso é um motivo, irmão. Porque eu tenho... Meu Jesus, eu nem estudei. Eu estou sozinho, irmão. Não, você está no lado da maioria. Bom, Eliseu. É verdade. Bom, a maioria crê que ela é a palavra de Deus. Bom, então vamos fazer o seguinte.
o profeta também crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é, profeta? Contém a palavra de Deus. Eu queria puxar pro meu lado, mas não vem de jeito nenhum. Então, presbítero, explique pra gente como assim a Bíblia contém a palavra de Deus e não a palavra de Deus. Permita-me. E a gente lemos a Bíblia, a gente vamos ver que muitas das vezes, eu até conversei com o profeta da hora ali fora, que muitas das vezes nós usamos algumas linguagens, certo? Que traduz. É por isso que eu disse, irmão, lá fora, tava os dois lá fora, disse, meu irmão, esse negócio vai dar certo, vem aqui pra dentro, pra sala fria, e eles ficaram lá conversando e tal. Eu acho que isso foi ideia do profeta que já conquistou lá. Porque na verdade é o seguinte, se a gente for olhar pela nossa visão ética de ler a Bíblia, então a gente vai achar que é o próprio Deus falando todo momento. Mas tem exemplos bíblicos que a gente vai ver que não é Deus que está falando. Por exemplo, eu até comentei que o profeta Elias, ele disse, segundo as minhas palavras, não há de chover. Aí será que foi Deus ou o profeta? Então Deus honrou a palavra do profeta. Porque a Bíblia diz o quê? Que ele não deixa os seus ungidos passar por vergonha ou por vexame. Então, muitas das vezes ele tem esse meio de agir no meio da gente. E eu creio a palavra ao contrário é o seguinte, que ela tem essa frase pelo fato de que muita gente acha, profeta da hora, que a Bíblia em si aberta, que nem muita gente deixa no Salmo 91 em casa, acha que Deus está protegendo. Mas esquece que se a Bíblia diz que para Deus proteger algo, você tem que praticar e andar segundo os seus estatutos, que é a lei. E eu louvo a Deus por isso, porque assim, a outra parte de muitas da gente que pensa, irmão Eliseu, que Deus, ele, em tudo aqui dentro da Bíblia ele fala, a Bíblia diz que em João primeiro diz o quê? Que ele era o verbo estava com ele, não é assim? Então se a gente for olhar na tradução da Bíblia, a gente vai ver que o verbo em si, ele criou Gênesis. E criou Deus o céu e a terra com o poder da sua palavra. Então muitos podem confundir por esse lado. O profeta falando e achando que era Deus. Profeta, por favor. Eu já quero aproveitar e mandar a paz para todos os irmãos de Santa Cruz do Capibaribe que estão ligadinhos, e para os irmãos de Timbaúba, e também de Garanhuns. Tá todo mundo ligadinho lá no debate, né? Tinha muita gente querendo ouvir esse debate, e também os irmãos deixa eu ver aqui, porque tá bom, todos os irmãos aí de Paudalho, Guadalajara, que tá ligadinho aí conosco. O profeta da hora tá com a palavra. Isso, como o irmão explicou já, né? E tem outras explicações também, que esse assunto é muito polêmico, muito extenso, né? Uma coisa que tem que ficar clara aqui para os irmãos que estão nos ouvindo é que a gente não está desfazendo a palavra de Deus. A Bíblia é a regra de fé para todos aqueles que creem em Deus. Cremos na inspiração da Bíblia. E o que estamos discutindo aqui a Bíblia é só a palavra de Deus ou ela contém as palavras de Deus, né? Exatamente, o ponto principal é esse. As palavras de Deus, no meu entender, pelo menos eu estou defendendo essa ideia de que palavras de Deus é o que a pessoa fala. Então, as palavras que Deus falou, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus, diz a Bíblia, pelo dedo dele, né? Escrito em pedras e entregue a Moisés, e Moisés passou para o povo. Ali foi o próprio Deus falando. Aí podemos confirmar e dizer, são as palavras de Deus. Corretíssimo, né? Verdade. E depois a gente vê outras passagens bíblicas que Paulo, nas suas cartas, muitas vezes ele dava a sua opinião particular em algum assunto, até ele chegar a dizer que não falo não Senhor, mas eu, né? Falo eu, não Senhor, que faça isso e isso. E depois ele diz, agora falo, não mais eu, mas o Senhor. No caso, ele falando em nome de Deus, né? Então, temos, muitas vezes aqui nós também pregamos o Evangelho, e nós estamos falando as palavras que Deus falou há muitos anos atrás. E muitas vezes nós damos um conselho a uma pessoa, e usados por Deus, não que Deus esteja falando, mas as suas palavras são inspiradas por Deus, você falando, e Deus vai consolar uma pessoa,
vai transmitir paz, mas são as suas palavras que Deus, o Espírito Santo fez com que você falasse aquelas palavras para consolar alguém. Então você mesmo falou. A palavra de Deus, quando se fala a palavra de Deus aqui, que eu entendo assim, né? É as palavras que foi dita diretamente da boca de Deus, ou Deus entregou a alguém diretamente. E tem palavras que são, muitas vezes, o próprio Deus disse, quando algum profeta falar, assim diz o Senhor, e não se cumprir, o Senhor não falou. Então isso está mostrando que não é de Deus aquela palavra. Portanto, se cumprir, foi o Senhor que falou na boca dele. Então tem essas coisas, né? Agora, como o nosso irmão Eliseu falou já no início, toda a Escritura, ela é proveitosa, tanto para repreender como para consolar, edificar, porque é inspirada pelo Espírito Santo, né? Quer dizer, as experiências que Paulo passou, elas nos servem para também nós termos experiência com Deus. E Paulo, ele passou as experiências e agora passa para nós o que devemos fazer em cada situação. Não é Deus falando diretamente, mas inspirando a Paulo a trazer essa experiência para nós, para que nós, quando passar pelo mesmo problema, nós também sabemos nos comportar. Por isso que diz a palavra de Deus, mas na realidade é a palavra de Paulo que foi inspirada por Deus, né? Amém. Bom, então a gente pode dizer ali na Bíblia, pode mostrar na Bíblia que determinado texto, determinado assunto não é de Deus. Seria isso? Não, eu acredito que não. Acredito que seja olhado por outra visão. Que essa palavra não é de Deus, fica muito pesado. Não é de Deus, fica muito pesado. Eu acredito que, deixa eu exemplificar para todo mundo entender, né? Inclusive o profeta Dora pode também me ajudar. Em que termo? Como é que eu posso dizer que é de Deus ou que não é de Deus? Creio que quando o rei mandou chamar o certo rapaz, Davi, aí eu quero perguntar para os irmãos o seguinte: como é que ele sabia que era Deus ou era Samuel que ia ungir Davi? Não é importante isso? Exato. Então, quer dizer, a gente vai ver à luz da Bíblia que tudo que está dentro da Bíblia vem através da inspiração divina de Deus. Tanto a palavra de correção como a palavra de bênção. E eu creio que muitas das vezes alguns pregadores pecam em pregar isso, dizendo que se Deus mandou, eu vou lá e entrego. Ou é Deus ou é o profeta. Não é assim, profeta? Porque muitas vezes tem gente que confunde a profecia com a revelação, né? Se Deus me dá uma revelação através da mensagem, por exemplo, estamos aqui, mas sabemos que tem muitos ouvintes que estão ouvindo, esperando uma palavra segura para edificar a sua vida. Ciente de que aonde há um debate bíblico, há um concernimento de palavras e coisas mais importantes. O que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte: Deus não falou, não, Deus falou. Deus inspirou através do seu Espírito Santo de Deus ao escritor, por exemplo, quem escreveu os evangelhos, o apóstolo Paulo escrevendo as suas cartas, ele, que nem já foi dito, que não diz o Senhor, né, em algumas traduções, mas eu digo, mas não digo eu, mas quem diz o Senhor. Ou seja, ele automaticamente reconheceu. Presbítero, não querendo interromper, eu gostaria que o senhor mostrasse na Bíblia, certo, agora, para os irmãos lerem em casa, qual é a parte que Deus não falou. Não, aí é o que eu acabei de dizer. Deus sempre falou em todos os momentos. Através dos profetas, se manifestando através dos anjos, que nem Gideão, o anjo apareceu, ele disse, é um turno do nosso ou um dos nossos inimigos. Sim, mas eu quero saber, biblicamente, aonde é que o senhor pode dizer, mostrar aqui algum texto bíblico, alguma palavra que não foi Deus, que foram saída do coração, da mente toda saíram, né? Mas por vontade mesmo, não foi Deus que mandou, e está escrito aqui que ele escreveu. Eu gostaria que, porque é um assunto um pouco complexo, porque todos nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e não que ela contém. Então, se alguns trechos da Bíblia é a palavra de Deus e outros trecho não é a palavra de Deus, então eu queria que o senhor mostrasse aqui para
pra gente. Deixa eu ver meu tempinho aqui. Estamos já na hora do comercial, mas eu queria que o senhor mostrasse pra gente, profeta da hora, já que ambos estão combinando a mesma coisa aqui, né? Falando a mesma língua. Não, a gente não tá combinando. Falando a mesma língua. Que mostrasse, né, os trechos da Bíblia que não foi Deus que falou, mas foi por vontade própria do homem, né? Porque se é assim, nós vamos ter que fazer duas Bíblias, uma mostrando qual é realmente a palavra de Deus, e outra Bíblia mostrando que é a palavra do homem, mas que serve para o nosso crescimento espiritual, até material também. E nós vamos para uns comercial, daqui a pouquinho a gente volta, e eu deixo vocês com essa linda canção, né, enquanto os irmãos estão aqui, porque tudo nós vamos hoje provar, né? Se estamos falando da palavra, então vamos ser mais claro, né? Eu não estou querendo, só estou querendo aprender também, tá bom? Você está ouvindo agora o programa Sala do Debate com o irmão Eliseu Antônio. É isso aí, irmãos. Estamos aqui com o presbítero Gilson Basso, da Assembleia de Deus Filadélfia, lá do Zumbi do Pacheco, e o nosso querido profeta da hora da Assembleia de Deus, a UR5. Ambos estão tratando do tema se a Bíblia é a palavra de Deus ou se ela contém, né, a palavra de Deus. Ela é a palavra, mas em alguns trechos ela mostra que ali quem falou foi o homem, não foi Deus. E ambos estão pensando, defendendo a tese de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas, entre aspas, ela contém, não na sua totalidade, ela contém a palavra de Deus. E eu pedi, né, quando saímos para os comerciais, que eles me mostrassem biblicamente um texto que não foi Deus quem falou, mas o homem que falou. E eles estão aqui, agora vai falar, né? Bom, onde é que eu posso ler? Presbítero Gilson, onde é que eu posso ler que foi o homem que escreveu, foi de sua vontade, e não foi Deus quem mandou que ele escrevesse aquilo? Ele botou ali aquela palavra por gosto próprio. Onde é que está escrito, presbítero? Na verdade, não é que licença, foi Deus. Licença, mais uma vez. Desculpa também. Nós estamos com uma audiência fantástica em Santa Cruz do Capibaribe e em Timbaúba. Deus abençoe todos vocês que estão na sintonia da Rádio Moriá FM. Lembrando que nós estamos tratando desse tema, não é para ser salvo. Você já é salvo. Tá, irmãos? E também não é briga, nós estamos conversando a respeito do tema, né? Um abraço para o nosso irmão Samuel Vicente Samuel, lá do R10, ele está ligadinho conosco, ele está dizendo que o debate está sendo muito bom, tá? É ótimo debate, ele está falando. O profeta da hora está mandando um abraço, e os demais também, né? Que querem lhe conhecer. E eu convidei o irmão Vicente e ele ficou de me dar a resposta até hoje. Espere sentado. Bom, Vicente, meu querido, lembre do seu servo. Bom, então não estamos tratando desse tema para ser salvo, tá? Não estamos tratando disso para ser salvo, já somos salvos. É apenas para agregar conhecimento, tá bom, irmãos? E vocês, um abraço para o Almir de Barros, que está ligado, Ronen Good, deve ser Good, né? Que está ligadinho aqui no chat da rádio. Sim, presbítero. Então, onde é que está a palavra produzida por homem mesmo aí na Bíblia? Vamos lá. Diante da Bíblia
a única palavra mais fácil para todo mundo, né? Tem várias outras, mas eu procurei uma mais fácil. Por quê? A Bíblia diz o seguinte: se a gente for olhar à luz dela, tem o profeta falando, tem o anjo falando e tem o próprio Deus falando. Eu vou citar aqui só apenas uma, em 1 Reis, capítulo 17, primeiro, que ele diz: então Elias, o tubista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, segundo as minhas palavras. Quer dizer, foi o profeta, não foi Deus usando o profeta. Questão de que tem muita gente, irmão Eliseu, permita-me dizer isso, que confunde. Eu ouvi um pregador pregando uma certa vez e disse assim: Deus, ele quando usa alguém, há um manifestar diferente. Depende da maneira que Deus está usando alguém. Porque muitas vezes a gente ouve na igreja homens de Deus, homens conhecidos, pregando e dizendo: Deus manda eu te dizer isso, e não é Deus. Por isso que a Bíblia deixou bem claro: fazei prova de mim. Então não é duvidando dos homens de Deus, deixando bem claro, e nem querendo levar heresia para ninguém, longe de mim. É questão de, a meu ponto de vista, é que tem algumas partes da Bíblia, que é o profeta ou o anjo falando, em todo momento, de Gênesis, Apocalipse, é Deus puro. Agora deixando claro que algumas partes que o profeta se utiliza da autoridade divina que ele tem. Somente isso. Nada mais do que isso. A Bíblia é de Deus, é a palavra de Deus pura, plena e verdadeira. Então, quando Elias disse, segundo a minha palavra, o senhor entende que ele estava falando dele mesmo, não era de Deus, não é isso? Dele mesmo. Agora eu lhe faço outra pergunta para entender isso aí. Deus é submisso ao homem? Não. Parou de chover? Parou. Parou de chover, não é isso? Então, como Elias poderia bater um peito e dizer segundo as minhas palavras? Pelo fato de que, se ele falou, então Deus já tinha visto com a sua onisciência que ia ter que acontecer. Agora permita-me dizer com uma linguagem clara. Ele disse segundo as minhas palavras, porque se você for ler o capítulo 16, é uma profecia contra o rei Acabe, pela iniquidade, pelo que ele vinha fazendo com o povo. Então Deus permitiu que ele falasse segundo as minhas palavras, no ato profético de que eu sou profeta de Deus e eu vou determinar que não chova. Então Deus honrou a palavra do profeta. Deus não é submisso nem a profeta e nem a ninguém. Nós somos submissos a Ele. É isso que eu quero deixar claro para todo ouvinte. E na realidade, eu não sou debatedor, né? Mas quando o Elias, ele fala segundo a minha palavra, não é? Essa ordem não está assim claramente expressa, que Deus disse: vai, Elias, e diz assim. Mas nenhum profeta, ele tinha autoridade em nome dele mesmo para fazer nenhum tipo de milagre. Isso quer dizer, nem todas as coisas estão escritas na Bíblia. Então, quando você lê o contexto de 1 Reis 17, 1 Reis 17, está falando justamente de um período catastrófico da nação israelita, né? Um período terrível. Então, analisando o contexto histórico, nós podemos, eu concluo dessa forma: Deus na sua essência já tinha determinado para que aquilo acontecesse. Correto. E não porque homem nenhum conseguirá de si próprio realizar milagre nenhum. Verdade. Quando o Senhor disse para Moisés, toca nas águas, Moisés não tocou por conta própria. O mar se abriu. Então, primeiro se tem a intervenção divina, para depois se ter a obediência por parte do homem. Tá bom? Lembrando, irmãos, que você pode interagir conosco pelo 3268-6939. Pode falar, presbítero. Dê licença, irmão. Eu gostaria de deixar um versículo simples aqui para clarear algo. Certo. Primeiro que, em todo o momento de Gênesis, Apocalipse, de palavra de bênção ou de correção, é Deus. Em que termo? Ou falando,
ou usando. Então tem muita gente que às vezes quer confundir. É isso que eu quero deixar claro. Tudo aqui é divinamente inspirada por Deus. É de Deus. Há inspiração total nisso. Palavras são... Para ninguém confundir. Uma coisa, Deus me dá uma revelação e Deus usar alguém para mim agora. Então foi a inspiração de Deus através do Espírito Santo usando o profeta. Para deixar claro. Mas é Deus usando o profeta. Não é que Deus não habite. Deixar claro. E aqui no capítulo 17, e o versículo 22. Ele diz assim: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Quer dizer, se o profeta aqui já fala da oração lá na viúva de Sarepta, do filho, então ele orou pelo menino, deixar claro também, ou seja, é a voz do profeta. Então, através do poder da oração e da divina presença dele na vida do profeta, permitiu com que o menino revivesse. É uma coisa diferenciada, mas puxando para o mesmo assunto. Deixar assim, em que termo? Deixa eu ser bem claro. Deus, ele usa como ele quer. A gente não pode ensiná-lo. A gente não pode, não, Deus não vai me usar hoje porque hoje eu quero que Deus use fulano. Ou você é profeta, ou você se cala e deixa o profeta dar lugar a ele, né? E para os irmãos entender é o seguinte: porque a Bíblia tem esse tema que você colocou, um tema muito bom, e ao mesmo tempo ele é muito, vamos usar a palavra contagioso, porque o povo quer contender, quer fazer, quer explicar, quer bater um no outro. E o debate aqui é para quê? Se eu tenho dúvida, o profeta me ensina, o Senhor me ensina, porque estamos para aprender. Não, eu tô com o rosto aqui meio fechado, viu, irmão? Mas é porque eu tô querendo entender, sabe? Para explicar para os ouvintes com todas as letras. Bom, mas tudo bem. Ele mostrou um texto que, na visão dele, na interpretação, do modo que ele vê a Bíblia, quando Elias disse que, segundo as minhas palavras, não era a palavra de Deus, mas a palavra do próprio Elias. E por isso ele defende a tese. Confirmou, né? E por isso ele entende que a Bíblia contém a palavra de Deus. E eu pedi ao profeta para que ele também mostrasse para nós, biblicamente, qual é o outro trecho em que você observa a palavra de homem e não a palavra de Deus. Vamos lá, profeta. Vamos lá, então. Vamos abrir a Bíblia aí em 1 Coríntios. Nós vamos ver a opinião particular de Paulo. E a opinião é um conselho que ele dá em nome de Deus, né? 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 10. Ele falando sobre as perguntas acerca do casamento. 1 Coríntios 7 e o verso 10 em diante. Vamos prestar bem atenção aí que a gente vai dar umas paradinhas nas partes principais. Podemos concluir, pastor Eliseu? Pode, pastor não. Eu sou pastor não, viu, irmão? Eu sou diácono. Vamos lá então. 1 Coríntios 7 e versículo 10 em diante. O 10 diz assim: Paulo falando: todavia aos casados mando. Aí diz aí: não eu, mas o Senhor. Aqui ele está especificando que é Deus que manda, né? Não era ele, mas Deus que estava mandando. 7 e 10 de 1 Coríntios. Todavia aos casados mando eu. Aliás, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, agora ele disse, é a opinião particular dele, digo eu, não o Senhor, ele diz claramente aqui, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, versículo 10, vamos repetir aqui, para
frisar bem isso, né? Versículo 10, 1 Coríntios 7 e o 10, diz aí o seguinte: todavia aos casados mando. Aí ele diz, não era Paulo que estava mandando, e aí diz assim, mas o Senhor, quer dizer, ele está dizendo, especificando ali, que não era ele que mandava, Deus está mandando dizer que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Isso aí era a ordem que ele estava dizendo que Deus estava dando à igreja. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aí no caso do divórcio, não é desejo de Deus o divórcio, né? Agora o versículo 12 ele diz a opinião dele, mas aos outros digo eu, agora ele falando como Paulo, não o Senhor. Ele especificou que não era Deus que estava falando, ele estava dando a opinião própria dele. Se algum irmão tem mulher descrente, quer dizer, uma pessoa que é crente e tem uma mulher ou um marido descrente, um ímpio, né? E essa pessoa consente em habitar com ele ou com ela, não a deixe. Isso é um conselho de Paulo. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente santifica aí, né? No versículo 14. Então, aqui nós vemos claramente a opinião, o mandamento de Deus, que Paulo disse que foi o Senhor que deu, que o homem não deve separar da mulher. Se separar, que se reconciliam com o outro, não chegue ao divórcio ou à separação total. E depois fala a opinião própria de Paulo, dizendo que se uma pessoa é casada, cristão, e tem seu marido ainda que não é crente, deve ficar com ele. Mas não é Jesus que falou isso, não. Se ele consente, Paulo está dizendo, deu um conselho à igreja que deveria. E ele diz bem claro, digo eu, não o Senhor. E na outra ele diz, não digo eu, mas o Senhor é que diz. Então aí a gente vê um pensamento, não que esse pensamento de Paulo aqui seja palavra de homem no sentido mal. Porque quando se fala assim, são palavras de homem, não é de Deus, não é que não seja de Deus, não veio direto de Deus, da boca de Deus, porém é um conselho para o bem. Então, inspirado por Deus, podemos dizer inspirado por Deus, mas foi um conselho de Paulo, pessoal, uma coisa que era um conselho para o bem do casal, de salvar a mulher ou salvar o homem. Agora, mas Jesus não falou isso. Certo. Agora, como você concilia esse texto de 1 Coríntios capítulo 7 e o mesmo Paulo, leia 14 e 37. 14 e 37. Pode abrir, irmãos, aí. Também 14 e 37. Vamos ver. Que diz assim: se alguém, isso é o próprio Paulo falando. Certo. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ele está entrando em contradição? Mas aqui o assunto é outro. Aqui ele está aconselhando a questão da ordem do culto. Mas ele está falando das cartas dele. Não, ele está falando especificamente a esse contexto da ordem do culto. Sim. Sim. E aí está ligado a uma coisa espiritual. Está na presença de Deus. Sim. E ele vendo a situação que a igreja se encontrava em Coríntios, é a questão de um atropelar a palavra do outro, um profeta e outro, e ele diz o seguinte, ele falando diretamente a questão do profeta, que quando levantasse um profeta, se falasse muito um ou dois e os outros julgassem e estivessem sempre intérprete na igreja, porque estava totalmente, na linguagem de hoje, uma bagunça no culto. E ele fala aqui, chamando a atenção do profeta, dizendo o seguinte: se você cuida ser profeta ou espiritual, aquelas pessoas que faziam tal coisa, reconheça que as coisas que eu vos escrevo, que ele mandou por carta isso aqui, certo? Esse conselho aqui, essa carta que ele escreveu, Senhor, mas esses mandamentos para a ordem do culto. Sim. Aí não serve para nós? Não, mas veja só, o que a gente está dizendo aqui, aquela passagem que eu li em particular, ele dando um conselho acerca do casamento, o que é que ele pensava, o que é que o Senhor dizia. Então vamos pegar a ordem do culto. Então vamos pegar o mesmo texto de 7? Tudo bem. Se fica melhor, então vamos pegar 7:40. 7:40. Vamos ler 7:40 para ver o que é que diz 7:40. Deixa eu ver aqui. Eu leio. Será, porém, mas bem-aventurada se ficar assim. Isso é o mesmo texto. Segundo meu parecer, certo? Certo. E também eu cuido que eu tenho o Espírito Santo. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve
Ele escreve a mesma coisa que você acabou de dizer aqui no versículo 10, que ele disse, não mando, não o Senhor, mas eu. Versículo 10. Versículo 10. Versículo 10. Então Paulo está entrando em contradição, como é isso? O Paulo, quando ele fala aqui, que esse versículo você leu, ele fala o seguinte, veja só. Quando ele disse que a vontade de Deus era que o homem vivesse com a sua esposa, a esposa com o homem, não houvesse separação. Ali o conselho que diz, digo não eu, mas o Senhor, certo. Que o homem não se aparte, e se chegar a se apartar, que se reconcilie e volte para sua esposa. Essa é a visão de Deus, certo? Uhum. E esse versículo que você leu, o anterior diz exatamente no mesmo contexto do que o Senhor tinha falado. Veja o versículo 39. E você leu 40, veja o 39. Que é a vontade de Deus. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo com seu marido. Vive. Todo o tempo que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ele está falando o mesmo contexto de lá. Sim. Aqui ele diz que será porém mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer. Esse parecer aqui que ele está falando é o mesmo parecer que ele fala que o Senhor falou, não o dele. Não o dele aqui. Aqui ele está falando, veja só, o parecer que o Senhor, que ele está dizendo aqui, o meu parecer que ele tinha falado antes, que o Senhor disse que o homem não deve separar da mulher. Se separar, que volte e se reconcilie. Que é a vontade de Deus que o homem viva com a esposa e com o esposo toda a sua vida. E ele continua no versículo 39 dizendo a mesma coisa aqui. Ele está confirmando essa palavra, não a que ele falou. A mulher casada está ligada. Isso é a lei de Deus. Não a lei de Paulo. A lei de Deus. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Sim. Que a vontade de Deus é que não se separe, certo? Certo. Para que ela case, que ela se liberte disso, o marido, no caso, ou a mulher tem que falecer. Então ela fica livre. Ele continua falando no contexto da ordem de Deus. Certo. Mas ele não falou que... Ele estava dizendo... Ele não está falando aqui que é obrigado você a viver com... essa parte que ele falou aqui, se uma pessoa incrédula, descrente, não quiser viver com você, você está livre para não viver com ela. Nesse sentido é que não, ele falou no sentido de viver eternamente, até a morte. Isso é a vontade de Deus. Certo. Que é o versículo que ele falou antes aqui. Certo. Porém, um homem se apartar, que fique sem casar. Okay. Ou que se reconcilie. Ele só pode casar se a mulher morrer. É o mesmo contexto. Por isso que ele disse, o meu parecer, esse parecer do Senhor, não é dele na realidade. O parecer dele que ele falou, no que ele tinha falado antes, né? Nas palavras que ele tinha dito antes. O que Deus falou, o que ele falou, ele disse, em tudo isso ele resumiu que se a pessoa viver assim, não segundo o que ele falou, mas o segundo que Deus determinou, que é viver com o marido até a sua morte. Tu entendeu? Vamos separar. Qual era a opinião de Deus? Paulo falou antes, a opinião de Deus é que o homem viva com a sua esposa. Se ele se separar, que se reconcilie, porque não é do agrado de Deus a separação. Essa é a opinião de Deus, certo? A opinião de Paulo, ele falando outro assunto, ele disse, mas se você é cristão e casado com incrédulo, e o incrédulo consiste em viver com você, que você viva com ele. Isso é a opinião de Paulo. Depois ele volta para a opinião de Deus de novo. A mulher que está ligada ao seu marido, essa é a opinião de Deus. A mulher está ligada ao seu marido por toda a vida. Só está livre se ele morrer. Isso aí continua falando da opinião de Deus, não a dele. Aí ele falou, será porém mais bem-aventurada se ficar assim como com o seu esposo até ele falecer. Não a vontade dele, mas a vontade de Deus é essa. Bom, que segundo o mandamento de Deus, né? Sim, eu sou Elias, Eliseu, é tudo bíblico, né? Duas coisinhas aqui para não me esquecer, mandar um shalom aí para a irmã Rogélia, que está lá na João Pessoa, na Paraíba, né? Já conversei muito com ela pelo Face, um shalom para a irmã Rogélia, para o irmão Abimael Lima, que também nos escuta. Irmão Abimael Lima deixou desse fogo cruzado aqui. E também o nosso irmão Davidson.
Bom, Santos. Liga Davidson Santos pra cá, Davidson Santos. 3268 Liga não, Davidson, liga 6939. Sim, mas liga não. Sim. Enquanto ele não liga, eu tenho aqui uma conexão pra você. Vai falar eu não terminei, não. Eu vou falar daquele assunto que eu falei em off aqui. Eu não terminei, não. Eu não terminei, não. Em off com você aqui. Agora que eu comecei. 2 Pedro 1. Tu vai andar a Bíblia toda ainda naquele assunto mesmo? Olha, 2 Pedro, capítulo 1, e versículo 19, 20 e 21. Aí em cima do meu, que diz assim, em cima desse aí. Do meu? Eu quero que você faça conexão. Vá, bem. E temos muito firme palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, certo, como uma luz que alumia em lugar escuro, certo, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Certo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Certo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Santo Espírito. Claro que aqui se trata de uma profecia, mas diz a Bíblia... Profecia, no caso, é relacionar às profecias judaicas, os profetas judaicos, as profecias do Messias, as profecias de como seria o seu sofrimento, o nosso futuro, essas profecias que Deus falou que ia acontecer e falou durante todo o Velho Testamento. Ele está falando das profecias dos profetas, não o que eu falo particularmente hoje em dia. Você fala o que alguém falou 2000 anos atrás, mas o que alguém falou no Velho Testamento ainda. Todos os profetas confirmaram a mesma palavra da redenção de Israel e da vinda do Messias e da redenção do seu povo e do futuro do Israel, né? Então essas profecias, todas elas foram dadas pelo próprio Deus, cumpridas e ainda se cumprem no dia de hoje, e nenhuma delas foi feita por homem nem algum, são todas vindas de Deus, essas profecias. Aí a questão é nesse sentido. Agora a questão de alguém falar algo, mesmo que seja para o seu bem, não quer dizer que Deus falou, mas que ele foi falado uma coisa que foi bom para você. Se você obedecer, pode se dar bem. Sim, presbítero, pode falar, presbítero. Você ia falar. Não, porque assim, a gente escuta, eu estou totalmente de acordo com o nosso profeta da hora e com o Senhor, né? Nosso pastor Eliseu, né, que já foi profetizado. Então, é um exemplo que eu quero dar. Pastor Eliseu, não é Deus que está mandando, mas eu sou presbítero, me considero um profeta de honra e não de desonra. Aprove Deus honrar. Então, esse tema, ele abrange muita coisa. Tem muita gente que costuma dizer que esse tema ele tem contradições e tem as coisas boas. A Bíblia diz o seguinte, que Deus, em tudo e nada acontece sem que seja permissão dele. Então, se o profeta falou através de Deus em profecia, amém. Se for o profeta falando através da sua autoridade de profeta, aí vai caber a Deus querer honrá-lo ou não. Nosso profeta da hora, ele disse que tem coisas que os irmãos falam e Deus cumpre, amém por isso. Deus aprovou, está diante do conceito de Deus. E tem coisas que profetas falam que não acontecem. Então são essas coisas, né? Então, se deixar para o amado ouvinte o seguinte, que tudo que está sendo debatido aqui, conversado, não é para deixar dúvida na cabeça de nenhum deles. Em todo momento a palavra de Deus, ela é de Deus e não há nada que contradiza isso, né? Mas a gente quer somente mostrar, no caso, meu irmão Eliseu, somente algumas coisas que, por exemplo, o profeta, quando ele disse segundo as minhas palavras, que nem o senhor já explicou, né? E outras coisas mais, que ele disse, Moisés, toca nas águas, ele deu uma ordem, ele não tocou nas águas. É coisa simplificada, né? Agora são coisas que a gente sabe que é Deus que está num controle de tudo, que nele usou o poder da sua palavra, e haja a terra e houve terra, e ele viu que a terra era boa. Então da terra ele já deu fruto, não foi através da palavra? Então a Bíblia diz que a palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, vai até a medula e etc e tal. Então quer dizer, isso aqui, para os irmãos não ficar confundidos, não é que nós estamos dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Entendam bem, amados, a Bíblia, ela é a palavra de Deus.
porém com algumas passagens que é os profetas, que é o anjo, entendeu? Através da palavra. Mas não deixa de ser a palavra de Deus. Tem coisas que são palavras diretamente da boca de Deus, e tem coisas que são palavras diretamente da boca do profeta ou diretamente do anjo, né, mensageiro de Cristo, Deus, né? Que nem dele foi até Abraão e disse que Abraão ia ter um filho primogênito e Sara sorriu, né? Então ali foi diretamente da boca do anjo do Senhor. Não foi diretamente da boca de Deus, diretamente da boca do anjo, através da permissão de Deus, porque estava debaixo da vontade de Deus fazer aquilo, né? Ou seja, vamos usar a linguagem mais simples, é uma profecia. Digamos que Deus, a você que está ouvindo agora, Deus está vendo que você está precisando de algo muito especial, uma salvação na sua família, uma cura, uma libertação para alguém. Quer dizer, Ele está vendo, a gente não, mas Deus pode usar ou a minha pessoa, ou o profeta da hora, ou o nosso irmão Eliseu, e lhe entregar algo que não vem diretamente da boca de Deus, mas que vem diretamente do homem, aprovado por Deus. Ou seja, uma profecia. Porque tem profecia que é o próprio Deus, e tem profecia que é através do profeta que Deus deu a mensagem ou a revelação da palavra. Por exemplo, eu quero dizer para alguém que está me ouvindo agora: você hoje vai dormir em paz, porque você não tem tido uma noite abençoada, você não tem tido uma noite bastante regozijada na presença do Senhor. Perturbação, essas coisas malas, preocupação com o filho que sai, com a filha que sai, com drogas. É isso que eu quero deixar bem claro. Deus, Ele é quem dá a ordem, Ele é quem faz tudo segundo a sua própria vontade. Amém? Amém. Eu quero mandar uma saudação para todos os irmãos que estão em Portugal, né? Temos 137 pessoas em Portugal nos escutando agora, né? Uma saudação para vocês. Temos 74 pessoas agora na Itália nos escutando. Na França temos 63 pessoas. Deus abençoe cada um de vocês que estão sintonizados aqui na Rádio Moriá FM do Recife. No Panamá temos 36 pessoas nos escutando agora. No Equador tem 34 pessoas nos escutando. No Canadá temos 22 pessoas. Um abraço, Deus abençoe, muito obrigado pelo zelo da sua audiência. Na Rússia temos 21 pessoas nos escutando. Na Germânia temos 21 pessoas. Na Angola temos 21 pessoas nos escutando. Saudação de paz para todos vocês. Eu acho que vocês devem compreender, né, o que eu estou falando, né? Senão não estava escutando. Tá sim. Deve ser brasileiro. Temos no Reino Unido 20 pessoas. Na Índia temos 17 pessoas. Na Argentina temos 17 pessoas escutando. No México temos 13 pessoas nos escutando. Na Espanha temos 12 pessoas. E na Indonésia temos 11 pessoas nos escutando. Olha, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, né? Em São Paulo temos 2.206 pessoas nos escutando. Aqui em Pernambuco temos 20.790 pessoas ligadinho conosco. Em Alagoas temos 1.918 pessoas nos escutando. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O locutor não é dos melhores, mas os pregadores aqui, os debatedores, é de alto nível. Saudação para todos vocês aí de Alagoas. Também na Paraíba, né? Terra boa. Temos 710 pessoas nos escutando. Inclusive a Rogélia é uma delas, né? A Rogélia, e deixa me ver o nome da outra aqui que eu já esqueci. O nome da outra que está sintonizada conosco lá na Paraíba, né? Escutando com a Rogélia. Glória a Deus. É a nossa irmã Tatiana e a sua filha Isa estão todos escutando. Ligado? Tatiana, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos atender aqui o ouvinte. Alô, ouvinte. Alô, irmão Eliseu, apareceu bem. Irmão Sandro do Córrego do Tiro, tudo bem? Tudo bem, me lembrou agora que estou na sala de debate e estou aqui atendendo e concordando com o profeta da hora e com o presbítero. Amém. O presbítero. Amém, meu filho. É mesmo, irmão. Estou concordando com os dois. E como é que eu fico aqui? O senhor sai de ficar do meu lado? Não, vamos ficar nós quatro, vamos fazer um quarteto. É verdade. Não, mas pode falar, eu tô brincando só. Não, tá ótimo, eu estou gostando do debate, até que eu concordei realmente
a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Olhando aqui na luz da verdade, como o presbítero está falando, esclarecendo aí, realmente ela é isso mesmo. Até porque bom seria se os servos de Deus, os irmãos, as irmãs que são entendidos da palavra de Deus, também interagissem, ligassem e participassem também, para ficar ainda melhor ainda esse assunto, não é, esse debate. Amém, meu querido. Então, a Bíblia diz assim, acabou de fugir da memória, estava lembrando agora, mas fugiu da memória. A Bíblia diz: quaisquer que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda as fará maiores. É verdade, é isso mesmo. Eu fugi da memória agora, eu estava lembrando até nesse instante. O capítulo e o versículo fugiu. Amém. Pronto. Então, eu creio, sim, nesse mistério, vou chamar até de mistério agora, que de fato é mesmo a Bíblia, ela não toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é Deus diretamente, mas ele usa os seus profetas, de fato, que não deixa de ser Deus também, né? Que são inspirados por Deus, amém? Então eu estou concordando 100% com o presbítero e também com o profeta. Amém, meu querido. E concordando com o Eliseu. Verdade. Também. Glória a Deus. Tá todo mundo me deixando aqui no fogo cruzado. Então eu peço aos irmãos que participem também, interagem, para que possa ficar ainda mais com mais palavras desse assunto. É importante que todos participem. Pronto. Amém, meu querido. Deus abençoe. Eu gostaria de mandar, continuar mandando aqui a saudação para os irmãos. Estamos já arrumando para o final do programa, né? E deixa eu ver aqui. Temos 547 pessoas no Rio de Janeiro agora nos escutando. Em Mato Grosso do Sul temos 424. Em Minas Gerais temos 405 pessoas nos escutando neste exato momento. Uma saudação para os irmãos do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, né? Temos lá os irmãos que estão tudo sintonizados. No Paraná temos 401, na Bahia temos 372 pessoas nos escutando e no Ceará temos 205. Saudação para todos vocês. No Espírito Santo temos 161 e temos no Distrito Federal, né, ouvindo lá pela rádio, a rádio Caminhando com Cristo, né, do pastor Antônio e o diácono Ismael, né, lá no Distrito Federal, 161 pessoas. Em Santa Catarina, 157 pessoas, né? Nós vamos atender esse ouvinte aqui. Saudação para todos vocês. Alô, ouvinte. Alô, ouvinte. Alô, com quem eu falo? Abimael Lima, paz do Senhor, meu querido. Paz do Senhor, irmão Eliseu. O senhor me deixou no fogo cruzado, viu? Foi, cheguei faz pouco tempo em casa. Liguei agora, há uns minutos. Sei. Eu vi o irmão aí falando, profeta da hora, presbítero, profeta da hora, a respeito do que a Bíblia contém, a palavra de Deus, né? Isso. E o irmão que ligou, ele concordou com os debatedores. A Bíblia, ela é inspirada. Ela é inspirada. Foi revelada, é diferente. E ela é prescritiva e descritiva. Com certeza. Prescritível e descritível. Escreve como surgiu o universo. Isso é Deus relatando, dizendo a Moisés como foi que surgiu o universo. Moisés não estava lá, ela foi descritiva, aí revelacional e inspirada. Com relação à fala do profeta, assim diz o Senhor, segundo a minha palavra, ela é a palavra de Deus. Porventura, a palavra do homem tem poder de criar, de curar, de fazer o fenômeno da natureza, como a chuva, poder ter a chuva? Ou seria Deus relatando que um profeta representante dele
Deus estava usando como instrumento para que as pessoas soubessem que só Deus é Deus em Israel. E quando Paulo fala, na minha opinião, falo como homem, não tem mandamento do Senhor. Primeiro, eu vou encerrar, porque não vai dar tempo para a gente começar. Não, eu estou botando para os irmãos aí. Mas a inspiração, o que é inspiração, né? Seria inspirar. Há coisas que aconteceram que Deus inspira para que seja escrito. Por exemplo, existe palavra do diabo, palavra de Deus, palavra de anjo, palavra do profeta na Bíblia, porque o diabo falou, não coma, ou coma, porque Deus disse, foi Deus que disse assim, não coma, mas se você comer, você será assim. Ora, quem estava falando era o diabo, na serpente. Então ali é a palavra do diabo na Bíblia. A Bíblia tem palavra de anjo, palavra de profeta, palavra de Deus e palavra do diabo. Então ela contém palavra de diabo, palavra de homem, palavra de Deus, palavra de profeta e palavra de demônios. Seria isso? Bom, vai ficar essa pergunta no ar. Tem palavras que os demônios falam na Bíblia, tá certo? E a Bíblia descreve e inspira homens para descrever o comportamento dos seres humanos. A paz do Senhor, varão, como é o nome do irmão? Viva na terra. Que Cristo é a palavra viva, né? Mas pode para os irmãos, para a gente conversar. Pode ser a minha palavra, está em cima do horário. Deus abençoe. Glória a Deus. Como é o nome do varão? Irmão Abimael, né? Mas ele está na escuta. Eu creio sim que tem a palavra do diabo na Bíblia. Salmo 91 foi intuito para quem? Foi para o homem ou foi para Deus? Quando ele disse, lança-te daqui, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Não foi o diabo? Que falou ali. Que falou com Cristo quando ele estava lá os 40 dias. Não foi isso? Estava escrito, a palavra de Deus, o diabo falou na realidade. Agora não, mas esclarecer um pouquinho aí. Esclarecer um pouquinho aí o ponto que ele falou exatamente. Vamos voltar lá para o Gênesis. Ele disse que quando o diabo disse à mulher, come, se você comer, você não vai morrer. Sabedoria, isso ali eram as palavras de Deus? Não, eram as palavras do diabo. Foi as palavras do diabo. Então não tem como dizer que foi Deus usando a serpente. A palavra de Deus foi, não comerás do fruto que está no meio do jardim. Essa foi de Deus. E a palavra come, que tu não vai morrer, foi do diabo. Correto. Diferenciar. Não é porque está na Bíblia, a Bíblia conta a história da criação do mundo. Tudo bem, concordamos que Moisés teve a revelação de como foi criado o mundo. Porém, quem falou essas palavras, come, que certamente não morrerás, não foi Deus, não. Foi o diabo. Deus disse que morreria. A própria Eva diz, né? Não, o Senhor disse que podíamos comer de todas as árvores, menos a árvore que está no meio do jardim. Então a palavra de Deus foi, de todas as árvores do jardim comerás, portanto a que está no meio do jardim não comerás, porque o dia que comeres morrerás. A palavra de Deus diz que eles morreriam. As palavras do diabo dizia, eles não morreriam. E eles morreram. Então a palavra de Deus se também, profeta da hora, no capítulo 3 de Gênesis, ele diz o seguinte, ora, a serpente mais astuta que todas as alimares do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher, assim é que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Ele mesmo pegou a mulher pela pergunta. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, ele implantou uma dúvida. E a minha Bíblia diz, eu não sei se os irmãos vão concordar, né? Mas a minha Bíblia diz que tem sim um anjo falando, tem o profeta falando, tem o próprio Deus através da sua própria boca falando e tem o diabo falando. Quem foi que enganou a mulher? Foi Deus, foi? Ele ia enganar aquilo que ele criou? Quem enganou a mulher foi o diabo. Foi o diabo. O próprio diabo, Jesus estava lá depois dos 40 dias no deserto. E ele foi tentar quem? Foi Deus que foi tentar o próprio Deus? Agora aí, essa parte aí, presbítero Gilson, que o senhor está falando aí, porque ele repetiu as palavras de Deus, né? Com outra intenção, né? Não foi isso? Mas foi Jesus, Deus que usou ali? Ele usou a palavra de Deus, porque está escrito ali, é a palavra de Deus. Aos seus anjos dará ordem. Né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, é a palavra de Deus realmente, né? Agora ele usou no sentido de testar Jesus, como é?
Na verdade, ele queria fazer com o próprio Jesus o que ele fez com o próprio Eva. Jesus, Ou seja, ele queria manipular pela fraqueza carnal de Cristo, porque estava fraco. 40 dias e 40 noites, não é assim? Então, o que é que acontece? Eu olho aqui, meu profeta da hora, que muitas das vezes o povo erra nesse texto aí por causa disso. Ele pegou o próprio Cristo com a palavra. E disse, mas não está escrito? E o diabo, ele usa a palavra de Deus para se confundir. Bom, nesse caso aí eu já entendi, e nós estamos já chegando ao final do programa, né? Você está aí tirando as suas conclusões, e eu quero mandar uma saudação para os irmãos de São Paulo, Peruíbe, né? Para melhor dizer, que estão ligadinhos conosco, né? O Vicente Samuel, ele diz aqui, abraço para todos. Ao que Jesus declarou, Jesus disse, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Mateus 19:8. Ele diz que foi Moisés, as palavras aí é a vontade de foi Moisés e não Deus. E ele diz aqui, Moisés agiu por conta própria. Ele diz mais, Jesus se posicionou contra o que Moisés falou. Em Marcos 10:5 ele diz, esclareceu-lhe Jesus, Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Então, o Vicente Samuel lá do R10 está dizendo que realmente a Bíblia contém a palavra de Deus. E como vocês já tiraram a sua conclusão, estamos chegando ao finalzinho do programa, queríamos que os irmãos dessem suas considerações finais e rapidamente. Profeta, por favor, você tem 2 minutos. O cronômetro começou. Só vou deixar um negócio mais ainda para os irmãos pensar. O que foi que Jesus disse? Eu falei até com o Eliseu fora do ar aqui. Jesus disse que eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim colocar a espada. Colocar o filho contra o pai contra o filho. Por quê? O evangelho, ele faz essa separação. Muitas vezes é uma família totalmente incrédula. Quando uma pessoa aceita Jesus, os inimigos passam a ser a sua própria casa. Já no pensamento de Paulo, que Jesus não falou, mas Paulo pensa como todos nós pensamos, Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus não prometeu isso que seria, sabe? E a gente vê exemplos. Os irmãos, creio que já viram pessoas que foram salvas na sua casa e todos os outros morreram perdidos. Ou então alguns se salvam, mas todos não. Então, se fosse regra, todas as pessoas da casa seriam cumpridas. Jesus não falou isso. Jesus disse que colocaria um contra o outro devido o evangelho faz isso, né? Deus abençoe a todos, obrigado pela participação, nosso irmão Eliseu. Estamos sempre a prontidão, né? Para quando precisar, a gente está por aqui. Agradeço ao nosso presbítero Gilson. Amém, meu filho. Foi um prazer conhecê-lo, sua esposa e todos. Que Deus abençoe a cada um e ore por nós, né? Profeta da hora. Não deixa também de visitar o nosso Face, né? O site também, né? O site tem a TV do Profeta passando 24 horas de Israel, lá do Muro das Lamentações, com as orações, 24 horas para você ver, 4 câmeras direto do Muro das Lamentações, para você ver dia e noite, amanhecendo o dia, os judeus ali orando ao Senhor naquele Muro das Lamentações, ao vivo de Israel. Pode entrar lá na sala de debate ou no Face do Profeta, você vai ter o link lá para o nosso canal. Deus abençoe. Bom, Gilson, por favor. Tem 2 minutos, meu querido. Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter nos trazido em paz, né? Vai nos levar em paz. Pelo convite do nosso irmão Eliseu, Deus abençoe. Continue sempre com esses temas, porque nem todo mundo tem acesso a um conhecimento mais aprofundado, né? Nem todo mundo tem condições, que nem a gente vê muitas pessoas que têm curso de bacharel em teologia, formado em alguma coisa, e através desses programas eles vão aprendendo mais ainda. E eu quero primeiramente também agradecer ao nosso profeta da hora. Deus te abençoe, continue nessa sua simplicidade, que independente de debate, o melhor é o conhecimento, né? Porque a gente vê aí, debate por debate, a gente pode debater na rua conversando sobre a Bíblia, mas o mais gostoso, o mais importante para o amado ouvinte também que está em casa, é o conhecimento, irmão. A Bíblia diz o quê? Que o homem peca por não examinar as Escrituras. Ou seja, antes medita na palavra do Senhor de dia e noite. Ou seja, quer ser formado em alguma coisa, seja formado em amigo de Deus, amigo de Cristo, em oração,
lendo a sua palavra, buscando, orando, que é muito importante, e vigiando, porque quanto mais você vai buscar a Deus, mais o diabo vai querer tentar para desvirtuar, amém? E a gente estamos aqui, profeta Eliseu, querendo já convidar os irmãos, convidar o senhor um dia para chegar lá na nossa congregação, trazer a palavra, nosso irmão profeta da hora. Amém, meu querido. Permita-me só uma coisinha para encerrar. O outro vulgo que o pai da minha sogra tem também era peixeiro. É baiano e peixeiro. Que ela pediu para avisar que ela tinha esquecido. E eu já estou dizendo, crendo, sabendo que Deus vai dar vitória. O nome do pai de novo para a pessoa, né? Antônio Alves Ferreira. Pronto, o nome dele é Antônio Alves Ferreira, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Também agradecemos a irmã Juliana, que estará aqui dia 25, né? Dia 25 estará aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, né? Então você aí, né, escutou aí as duas as posições dos irmãos que defende que a Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas que em alguns trechos ela contém a palavra de Deus, contém a palavra do diabo, contém a palavra do profeta, contém a palavra de anjos. Então, por isso que ela contém, isso também não invalida que ela continue sendo a palavra de Deus, tá? Então, a Rogélia está dizendo aqui no site que quando ela se ajoelha, ela está orando, está falando com Deus, e Ele escuta os pedidos delas, de perdão do pecado, tal, essas coisas que cometo. E ela está dando a paz do Senhor para todos os ouvintes. O Almir de Barros, ele disse aqui: quando eu estou de joelho orando, Deus escuta meus pedidos de perdão pelos os pecados que cometo. É quase parecido, né? Bom, é isso aí, meus amados irmãos. Esse aí foi o nosso debate de hoje. E nós queremos agradecer desde já a sua participação. Um abraço para todos. Bom final de semana. Na segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui mais uma vez para falar do Senhor Jesus. Você fica agora com Jair Santos, o arrebatamento. Boa noite para você e a paz do Senhor. Você está ouvindo agora o programa Sala do Debate com o irmão Eliseu Antônio. TV do Profeta. Uma viagem à Terra Santa através da música. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, transmissão ao vivo do debate bíblico. Programa Sala do Debate e TV do Profeta, uma parceria de amigos.